Fala galerinha do meu sexto ano, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, estejam na paz aí, né? E vamos dar continuidade à nossa questão do nosso planeta, né? A gente vem falando do nosso planeta de um modo geral, as suas transformações, né? E o nosso planeta, ele vai ter alguns fatores importantes, né? E para a gente identificar e dar continuidade, que tal a gente abrir lá na página 120 até a 121? Ou seja, nós vamos dar uma passeada pelas questões do nosso planeta e vamos identificar algumas transformações, né? É só a gente lembrar, galerinha, que o nosso planeta, ele é um planeta o quê? Ele está ligado a uma questão de organismo vivo, né? É só a gente lembrar daquela situação que ele nasce de uma forma, de um tempo geológico, né? Esse tempo geológico dele é de milhões e milhões e milhões de anos. O nosso planeta é de bilhões e bilhões de anos. E com o passar do tempo, nós teremos o quê? Nós teremos aí essa transformação, né? Ou seja, uma transformação muito lenta. E com essas transformações, é nítido para a gente que o nosso planeta ele vai se modificando de uma forma o quê? De uma forma muito lenta. E através dessas transformações, o que vai ocorrer, galerinha? Nós podemos identificar a formação de algumas esferas, né? O nosso planeta ele vai ser composto aí de esferas importantes. Então, por exemplo, nós temos uma esfera que ela tem uma suma importância na questão de proteção, né? Proteção contra os raios solares. Por exemplo, a biosfera. Se não tivéssemos a biosfera, se não tivéssemos a atmosfera, automaticamente o que ia acontecer? Os raios solares iam entrar aqui de uma forma sem controle. Outra esfera que nós temos está ligada ao quê? Está ligada à questão da água, a famosa hidrosfera, né? E hoje nós vamos falar de uma esfera muito importante que faz parte do nosso planeta, é uma das primeiras aí, né? Quando o nosso planeta ele começa o quê? Ele começa a se resfriar e automaticamente se resfriando, ele vai ter uma formação o quê? Uma formação rochosa. Nós vamos falar da nossa litosfera. Litosfera, como o nosso slide, hoje nós vamos trabalhar com o slide, né? O slide bonitão na frente de vocês aí, o que a gente consegue identificar? A gente consegue identificar que com esse slide aí, nós vamos dar uma passeada pela famosa litosfera, né? Então, como eu falei para vocês, o que significa essas esferas? Essas esferas vão gerar o quê? Vão gerar uma questão de importância para a vida. Eu não posso, por exemplo, falar assim, galerinha do meu sexto ano, nós vamos agora tirar o quê? Nós vamos agora tirar a biosfera. Ou agora nós vamos tirar a atmosfera. Ou agora nós vamos tirar a litosfera. Ou seja, isso é impossível. A gente não tem condições de retirar uma esfera dessa e vivermos de uma forma natural. Então, como nós estamos falando da questão da litosfera e o nosso passeio, né? Ele vai ser por essa página aí 120 e 121. Nós vamos identificar algumas questões da litosfera e suas diferenças, né? Então vamos lá, galerinha. Litosfera nada mais é do que a camada sólida do planeta Terra, que compreende os continentes e o fundo dos mares e oceanos. Então nós podemos notar que a litosfera é essa camada o quê? Essa camada rochosa, né? Essa camada sólida, tanto dos continentes como abaixo das águas dos oceanos e dos mares aí, né? Então, é nítido pra gente, e eu posso afirmar para vocês, que a litosfera nada mais é do que a parte sólida do nosso planeta, né? Aí a gente compara, né? A atmosfera, parte gasosa, hidrosfera, parte líquida. Litosfera nada mais é do que a parte o que, galerinha? A parte rochosa aí, ou a parte sólida do nosso planeta. E na litosfera nós vamos ter aí uma situação muito bacana, o solo, né? Então a gente pode identificar que nós não andamos flutuando, nós andamos aí numa camada que nada mais é do que o solo, e o solo nada mais é do que a camada aonde pisamos, uma fina camada aonde vivem os seres vivos. Por exemplo, nesse exato momento, nós estamos aí fixado em quê? Fixado no solo. E o que o solo nos oferece? É só a gente lembrar que
No solo, nós estamos o quê? Nós estamos fixados, nós podemos ter as produções agrícolas, as produções da pecuária, ou seja, olha só a importância do solo para nós seres humanos. Então, é a camada aonde pisamos ou aonde os seres humanos vão se fixar, né? Porque não há nenhum ser humano flutuando, né? A gente está fixo em um determinado local. Então, o solo, ele vai estar o quê? Ele vai estar inserido aí nessa situação de uma situação o quê? De uma situação ligada à nossa litosfera. E o nosso planeta, né? Olha o nosso parceiro aí, como eu sempre falo, né? O nosso amigão aí de bilhões e bilhões e bilhões de anos, aproximadamente 4,5 bilhões de anos. O que é nítido, galera? Ele vai ter o quê? Ele vai ter camadas. O nosso planeta ele não é igualitário. Eu não posso chegar para vocês e falar assim, minha galerinha do 6º ano, eu afirmo que o nosso planeta é igualitário. Eu estaria o quê? Eu estaria enganado, né? Então, analisando essa imagem bonitona aí, né? Nós podemos identificar que o nosso planeta ele vai ser dividido em quê? Ele vai ser dividido em 3 partes aí, né? A crosta terrestre, né? O manto e o núcleo. Cada um com características diferentes, né? Características diferentes de tamanho, características diferentes de temperatura, densidade, material que vai compor, né, cada situação aí, cada divisão do nosso planeta, né? Então nós podemos notar que o nosso planeta ele vai ser dividido em camadas, né? Ele vai ser dividido em 3 partes principais aí, com algumas características diferentes aí, umas das outras aí. A camada da Terra, ou seja, a estrutura interna da Terra é dividida em crosta terrestre, manto e núcleo, ou seja, 3 divisões que nós temos. Crosta terrestre, galera, vamos ver aí a primeira camada ou a camada mais importante para nós seres humanos. Afinal de contas, nós estamos inseridos e passeamos aí por cima da famosa crosta terrestre, né? A crosta terrestre é a camada mais superficial, é o nosso chão, ou seja, a parte do planeta sobre o qual andamos, vivemos, construímos nossas casas. Nos continentes, sua espessura pode ter de 30 a 80 quilômetros de profundidade. Já no fundo dos oceanos, varia entre 5 a 10 quilômetros de profundidade. Então, aí, essa camada, como eu falei para vocês, é a camada o quê, galerinha? É a camada mais importante. Por quê? É aonde nós estamos inseridos, aonde nós fazemos parte. Ou seja, é aonde nós andamos, nos relacionamos com a natureza, né? Aquela questão de você retirar os recursos naturais, as vegetações, os animais, estão tudo aonde? Estão tudo aí na crosta terrestre, né? A segunda parte do nosso planeta, ou a questão ligada ao quê? A questão ligada aí a segunda parte, a segunda divisão, né, nada mais é do que o manto. O manto fica abaixo da crosta terrestre, possui quase 3.000 quilômetros de espessura, é formado por material semelhante ao da crosta terrestre, submetido à pressão intensa e à temperatura elevada. O manto possui partes menos rígidas e de consistência pastosa, formado por rochas derretidas, ou seja, ali nós vamos ter uma mistura, né? Uma mistura de rochas, uma mistura aí daquele material aquele material pastoso, que nada mais é do que o magma, e eu posso afirmar para vocês que essa parte do planeta aí vai ser a parte maior, né? Ou seja, com 3.000 quilômetros de espessura aí, né? Então, enquanto a crosta terrestre fica em média 80 km de espessura, olha o tamanho do manto, né? O manto ele vai ser gigantesco, com 3.000 km de espessura aí. O núcleo do planeta, né? Quem nunca levou ou ouviu, né, aquela situação de, o núcleo da Terra, né, aonde tem aqueles filmes que os caras vão cavando e chega ao núcleo da Terra, né, mas isso aí fica o que, galerinha? Isso aí fica só na ficção científica, porque nós sabemos o quê? Porque nós sabemos que o ser humano, ele ainda não chegou ao núcleo do planeta, né, o ser humano ainda, ele só chegou no máximo a
13 quilômetros de profundidade, então é muito pouco, né? A gente conhece o que? A gente conhece mais o espaço sideral do que o nosso planeta de uma forma que de uma forma mais completa, né? Então o núcleo localiza-se na parte central da Terra, abaixo do manto, com cerca de 3.400 km de espessura. O núcleo pode ser dividido em duas partes, né? O núcleo externo e o núcleo interno. Então, nessa divisão aí, nós vamos ter materiais aí com situações diferenciadas, né? Então, o núcleo do nosso planeta, ele vai estar em constante, o quê? Em constante explosão. E essas explosões vão ser importantíssimas para os movimentos, né? Quais são os movimentos importantes do nosso planeta? Aquele famoso movimento de translação e o movimento de rotação. E também, galerinha, essas explosões que nós temos lá no núcleo, cerca de 200 a 300 mil explosões diárias, como se fossem bombas atômicas, vão gerar aí o movimento do magma e automaticamente esse magma vai o quê? Esse magma vai subir, né? Vai sair do núcleo, vai passar pelo manto e quando ele tiver alguma falha, ele vê alguma falha geológica. O que são falhas geológicas? Aquelas placas tectônicas, né? Uma batendo com a outra, ele sai e sai através de quem? Através dos vulcões, né? Então nós podemos notar que o núcleo, a última camada do nosso planeta, a camada mais interior, aonde as temperaturas são muito elevadas, vamos ter temperaturas aí entre 6, 7 mil graus Celsius, né? É a última parte do nosso planeta que vai ser dividido em duas partes aí, né? O núcleo externo é líquido, sendo formado principalmente de ferro e níquel derretido, né? Essa aí é a questão externa, né? O núcleo externo. Já o núcleo interno contém principalmente ferro sólido. A temperatura no centro do núcleo interno deve ultrapassar os 5.000 graus Celsius aí, né? Então, se a gente resolver ir lá um dia, nós automaticamente vamos o quê? Vamos virar churrasquinho, né? Então, galerinha, o que é nítido pra gente? O que nós podemos notar? O que eu posso afirmar para vocês? A litosfera, como nós demos essa passeada aí pelo nosso planeta, ela nada mais é do que? Ela nada mais é do que a camada rochosa do nosso planeta, né? Com uma formação muito, muito antiga, a partir do resfriamento do nosso planeta, e com o passar do tempo, nós teremos o quê? Nós teremos uma transformação. E essa transformação gera o quê? Gera divisões. Então, o nosso planeta, ele não é totalmente igualitário. Ele vai ter o quê? Ele vai ter divisões. E a litosfera, ela vai ser formada aí em três partes, nada mais do que a crosta terrestre, o manto e o núcleo, sendo o núcleo aí dividido em núcleo externo e núcleo interno. Galerinha, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado dessa aula aí, que no nosso livro lá está entre a página 120 e 121. Beijão do tio Cris e até a próxima. Tamo junto!